Bom dia a todos que estão presentes aqui, aos irmãos que estão assistindo online. Nosso irmão fez a oferta aqui, presencialmente, mas quem está em casa também pode fazer o Pix. Cada vez que eu chego aqui na frente para fazer, principalmente o sermão, dá aquela tremedeira. Gostaria de orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, queremos agora na sua presença agradecer, Senhor, pela sua palavra, que possamos, Pai, que o seu Santo Espírito, Pai, possa dar sabedoria, entendimento, e que as palavras, Pai, vão em encontro ao coração de cada um, que possamos, Senhor, praticar a sua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto lá de João 13. João 13, ele vai falar sobre Jesus lavando os pés, dos discípulos, Vai falar sobre a humildade de Jesus. Esse é o ponto principal da lição. Só que quando eu fui para essa lição, eu tive que parar em alguns outros pontos antes de chegar na humildade de Jesus. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 13. É hora de tirar a máscara e colocar o óculos. Todos lá? Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo e amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Ele disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, estás todos limpos. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Pois sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que eu vos façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventuradas se praticardes. Então, antes de falar da humildade de Jesus, eu quero levantar alguns pontos. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi logo no versículo 1. O que diz no versículo 1 aqui desse capítulo?
Tendo amado os céus que estavam no mundo, amou até o fim. O amor de Jesus, né? Começa falando do amor de Jesus, né? Jesus, estando com aqueles discípulos, eles amou até o fim. E Jesus, né? Nós somos discípulos de Jesus. Jesus nos ama. Então esse é o primeiro ponto, né? O amor de Jesus por nós. Do começo ao fim. Um outro ponto aqui, versículo 2, diz assim: o diabo pôs no coração de Judas. O que eu quero falar nesse ponto aqui? Que o inimigo existe. O inimigo está ali. Mas o que o inimigo fez, né? O diabo fez? Ele pôs no coração. Muitas vezes, né? O inimigo, o diabo, ele vai pôr no nosso coração, na nossa mente, alguma maldade. Ele vai pôr. Ele não vai fazer para nós. Quem vai fazer? É nós que vamos fazer. Porque, né? O inimigo simplesmente vai nos tentar, vai nos colocar à prova. Então nós temos a escolha, a decisão. A tentação vai estar ali na frente, né? Ele vai colocar. Em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrio, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão, que ruge procurando algum para devorar. Então, da mesma maneira que Jesus nos ama, o inimigo nos quer. Ele vai estar em nosso derredor, ofertando coisas boas, colocando em nossas mente e coração alguma maldade para que possamos cair. Mas a escolha, a decisão não é do Satanás. A decisão é minha, a decisão é sua. Se vamos aceitar ou não o que ele está ofertando. Sede sóbrio e vigilante. Cuidado. Sóbrio e vigilante. Esse é um outro ponto, né? Dessa lição do capítulo 13. Voltando para João 13, no versículo 3, Jesus, ele sabia de onde veio e sabia para onde vai. Jesus, ele sabia de onde veio, né? Ele sabia que veio do Pai e iria voltar para o Pai. E melhor ainda, para chegar ao Pai, Jesus, ele sabia o que ia passar. Entre aquele momento até a chegada do Pai, existia uma cruz no caminho de Jesus. Um sacrifício pelos seus discípulos, né, que seria a prova maior de seu amor por todos. Mas é o sacrifício, né, existe o sacrifício, existe a cruz. Então Jesus sabia de onde veio e sabia para onde vai. Às vezes nós não sabemos de onde nós viemos, mas nós sabemos para onde vamos, se fizermos a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos junto do Pai. Isso é uma promessa de Jesus. Se a gente virar uma página na nossa Bíblia, versículo 14, diz assim, 1 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se não fosse,
não teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para onde que eu estou, estejais também. Amém? Jesus, ele sabia para onde estava indo. Ele estava indo preparar um lugar. Jesus já está lá. Nós também podemos chegar lá com ele. Como? Aceitando a Jesus, fazendo a vontade dele. Então é esse ponto, né? Nós temos um destino. Todo aquele que aceita a palavra de Deus já tem um destino certo. A única coisa que temos que fazer é ficar longe, né, da armadilha do inimigo. Indo lá para o versículo 10, eu quero pôr mais um ponto. Lá Jesus fala assim: ora, todos estáis limpos. Ora, vós já estáis limpos, mas nem todos. Como que podemos estar limpos diante de Jesus? Só existe uma maneira de estar limpos diante de Jesus. É através de aceitar Jesus, obedecer a Jesus. Aceitar Jesus como? Obedecer através do batismo. Quando Paulo estava falando do batismo dele, lá em Atos 22, 16, ele fala assim, Atos 22, 16, receba o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Receba o batismo e lava os teus pecados em nome de Jesus. Então, só existe uma maneira de estarmos limpos diante de Jesus, é através do batismo, recebendo Jesus, né, invocando o nome dele, através do batismo. Em Tito 3,5 fala assim, Tito 3,5, não por obras de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós nos batizamos, né, nós recebemos o Espírito Santo. Lá em Atos 2:38 diz, né, receba o batismo para perdão dos pecados, para receber o dom do Espírito Santo. Então, através do batismo, né, nós estamos limpos diante de Jesus. Judas, ele teve junto com Jesus todo o seu ministério, mas ele não estava limpo. Nós também, depois do batismo, podemos estar sujos. Sim. Quando nós nos batizamos, nós recebemos, né, nossos pecados são lavados, mas nós podemos pecar. Então a pergunta é, né, como está a sua vida perante Deus? Você que foi batizado, como está a sua vida agora? Judas estava com Jesus, mas não estava limpo. Como podemos nos manter limpos depois do batismo? Em João, capítulo 1, carta de João, capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pecais. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo o justo. Então, como que nós podemos estar sempre limpos diante de Jesus depois do batismo? É confessando a Ele os nossos pecados. Devemos lembrar sempre, né, que Jesus vai voltar. Quando? A qualquer momento. Então temos que estar sóbrio e vigilante. Então, esses são os pontos que eu levantei, né, antes de falar sobre a lição que Jesus deu de humildade. A vida de Jesus foi uma vida de submissão a Deus, né? Uma vida de humildade. Quando a gente vê a Bíblia, tudo, né, as obras de Jesus, né, testificam isso. Desde o seu nascimento até a sua morte. E aqui no Evangelho, no capítulo 13, né, Jesus, ele dá um exemplo de humildade. Por quê? Quem que deveria lavar os pés ali? Um escravo, um servo devia lavar os pés dos convidados. Se não tivesse um escravo, talvez um daqueles discípulos teriam que estar fazendo aquele serviço. Mas Jesus, ele é o Senhor, ele é o Mestre, ele pegou uma toalha, um jarro e ajoelhou-se perante os discípulos. E se a gente for ver o perfil daqueles seguidores de Jesus, o que a gente vai estar ali? A gente vai ter ali, né, um traidor. Né? Jesus lavou o pé dele. Vai ter ali um homem que o negaria 3 vezes. Jesus também lavou o pé dele. E os outros? E os outros, né, abandonaram Jesus. Nós, pensando assim, como humano assim, no lado físico, a gente talvez não lavaria o pé de nenhum deles, né? A gente faria um julgamento. A gente não faria o que Jesus fez, pensando assim. Mas Jesus, ele fez isso. No contexto, um pouquinho antes, a gente vê os discípulos de Jesus, eles brigando por uma posição. Um queria estar à direita de Deus, outro queria estar à esquerda. Uma posição. E o que Jesus fala aqui, né? O que Jesus mostra, né? Versículo 16, ele fala assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem enviou. Ele está mostrando que no reino de Deus não existe maior ou menor. Somos todos iguais. Somos todos servos. Nós somos chamados para servir a Deus e não ser servido. Muitos gostam de ser servido, né? Eu gosto de ser servido, mas não. A Bíblia, ela fala que nós estamos aqui para servir. E no reino não existe maior ou menor. Somos todos servos de Deus. Jesus, né, ele mostrou, né, a sua humildade, né, do começo ao fim. No final ali ele fez esse ato. E nós, né, como que é a nossa vida perante o mundo, perante os homens? Dizer que amamos
a Deus, um Deus invisível que está lá em cima, né? Às vezes é fácil, né? Mas nós temos que provar esse amor a Deus como? No amor ao próximo, quando nos servimos. Então, a vida de Jesus é amar e humildade. Esse é o exemplo de Jesus. Eu quero ler algumas passagens para mostrar esse sentimento. Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, 16 diz assim: tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, concordai com que é humilde, e não sejais sábio aos próprios olhos. O mesmo sentimento, não ser desorgulhoso, concordar com que é humilde. Em Gálatas 5,13 diz assim: porque foste chamado para a liberdade, porém não dai liberdade para a ocasião da carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Servos uns dos aos outros como, né? Qual que é o vínculo para sermos servos um do outro? O amor. Né? Que Deus, né, ele possa nos transformar realmente, né? E a gente possa demonstrar sempre esse amor e essa humildade. Para encerrar, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus fala assim: felizes humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe, que possamos realmente praticar esse amor e essa humildade de Jesus Cristo. Amém?